Nosso programa está de volta, tendo o prazer de receber aqui a doutora Verusca Gendov, que é psicóloga. Tudo bem, doutora? Tudo bom, boa Jair, tarde. É sempre um prazer estar aqui. Prazer te receber aqui. Eu estou tendo o prazer também de receber aqui o João Rabelo, que é jogador e cristão. Tudo bem, João? Tudo bem, Jair. Boa tarde. Tá aqui, é muito legal. Joãozinho, chamava ele de Joãozinho, né? A gente conhece desde crianças, aí a pessoa cresce, vê a situação do estado, da idade que você tá. E eu quero começar, doutora Verusca, na verdade, perguntando pro João, se a senhora em algum momento quiser interromper, fazer a sua pergunta para ele, fica à vontade. João, queria começar te perguntando o seguinte, você se considera um nerd? O que você se considera? Eu sei que você é extremamente inteligente, estuda, tem base no que faz. Conta pra gente. Bom, sim. Se eu me considero nerd, certamente. Acho que eu sou nerd desde que eu me conheço por gente. Faz parte de mim já ser nerd. E eu só tenho a agradecer a minha mãe, no final das contas, que é a mãe que faz desse jeito nerd, na maior parte do tempo. E bom, ser nerd é meio difícil de tentar definir exatamente o que é ser nerd, né? O mundo nerd, ele tem muitas definições. Você pode ser um otaku, que no caso do Pokémon GO hoje, na verdade do Pokémon, você vai tender mais para esse lado. O otaku é aquele nerd, aquele tipo de nerd, que ele gosta da cultura oriental. Gosta de animes ou animes, ele gosta de mangás, ele gosta, enfim, dos múltiplos elementos da cultura oriental, né? Principalmente japonesa, né? E o Pokémon surgiu ali nos anos 90 e tudo mais, aqui no Brasil também, bem forte, né? Foi um boom, o Pokémon na época. E ele quem gostava bastante dele e que gosta até hoje são esses otakus. Tem outros tipos de nerds, né? Tem aquele nerd que gosta mais de ficção científica. Você é qual? Eu sou todos. Eu vou ter que dizer que eu curto um pouquinho de tudo nesse sentido. Tem algumas coisas que eu acho que eu até tenho uma certa predileção, mas o Pokémon é uma delas, certamente. Já é uma delas? Já é uma delas. Peraí, agora eu vou perguntar pra doutora. Quando a gente fala, por exemplo, de nerds ou de pessoas que gostam muito de uma coisa, tudo bem se tiver equilíbrio? Tudo bem se tiver equilíbrio. A questão é que, muitas vezes, não é todo mundo que tem essa facilidade de ter um equilíbrio naquilo que faz, né? E é interessante ouvindo na fala do João, porque olha quantas coisas vão envolvendo, né? O jogo, uma cultura e todo um processo que está em volta desse jogo. E você sabe que a mente, ela tem mais facilidade de aprender informações com a curiosidade, quando você envolve conteúdo. Agora, por outro lado, isso é um perigo também, porque as pessoas vão ficando tão focadas em determinados detalhes, em determinadas coisas e acabam se perdendo dentro desse ciclo. Eu fico bastante preocupada com a falta de controle das pessoas. A gente vive esse momento agora com a história do jogo, mas na verdade isso não é de agora, né? Isso já vem de muito tempo. O jogo só aflora, só traz à mídia algo que já existe, né? Se a gente pensar tempos, né, atrás, a gente tinha manias com novelas, manias com séries, manias com tazos, manias com figurinhas, com livros de pintar. Então, todas essas coisas acabam viciando algumas pessoas se elas não souberem se limitar nesse tempo. João, você lê os termos de uso antes de baixar o jogo? Eu leio alguma parte. Porque se alguém vier aqui no seu programa e já falar, não, eu leio todo o termo de uso, né? Tá mentindo pra você, entendeu? Eu sou jornalista. Eu leio, por exemplo, vamos falar aqui do próprio celular, que ele tá sempre pedindo pra você atualizar. Eu li a primeira vez, eu nunca mais li, o resto eu só vou aceitando que você fale a mesma coisa, às vezes não, né? Olha, em teoria, não tem problema você não ler. O ideal seria que você lesse, exatamente pra saber onde você tá pisando e tudo mais. Agora, eu acho difícil. É um texto muito extenso. João, você é cristão. Sou. Você recebeu críticas por ter baixado o Pokémon GO? Você tá aí com a camiseta da Pokébola? É assim que fala, né? Isso, Pokébola. É Pokébola, exatamente. Você recebeu críticas por isso? Olha, eu recebi críticas, mas isso não tem relação com ser cristão. Tem relação com o quê? Tem relação com você ser um adulto, mais ou menos, e jogar um jogo. Ninguém falou pra você que era do Satanás esse jogo? Você não recebeu essa informação? Eu ouvi isso demais. Não jogo, tá, gente? Mas eu recebi muito isso nas minhas redes sociais e isso me chocou. Sim. Então, eu particularmente não recebi. Ninguém veio falar, só que você não pode jogar isso aqui, isso é coisa do demônio. Não vieram me falar. Mas eu ouço muito, obviamente, nas minhas redes sociais tem vários amigos cristãos, pastores e tudo mais. Então o que eu mais ouço
que é de Satanás. Isso desde quando o Pokémon foi lançado. Sempre falaram sobre Pokémon. Isso. Teve aquela história de algumas crianças que tiveram algo semelhante a uma convulsão e depois, quando se estudou sobre isso, na verdade, eram as luzes que eram emitidas, porque afinal de contas eu, por exemplo, tenho labirintite. Às vezes eu tô no cinema, dependendo da luz, acontece de dar um girizo mesmo, mas aí as pessoas podem levar tudo pro extremo. Falar que tudo é do diabo, aproveitando que a doutora Verusca também é cristã, também pode ser um problema, não? É claro que tudo tem que ser avaliado, né? A gente tem que procurar saber de onde se inicia tudo isso, avaliar todas as situações. Agora, claro que todas as coisas que criam um vício, criam um hábito, eles mudam o nosso sistema neurológico. Aliás, a maioria das pessoas, eu tô vendo aqui, tem muitos comentários, mas eu achei muito interessante. A maioria das pessoas tem mandado o seguinte pra nós. Uma ou outra pessoa falando que o jogo que é de Satanás, que Deus não quer que baixe e tal, mas a maioria das pessoas faz um comentário de que o problema, e é onde elas acham que isso se torna um problema, é quando a pessoa passa a se tornar viciada. É, porque quando você pega uma criança, geralmente uma criança quando começa a jogar videogame, o pai geralmente tem uma limitação. Não, filho, é até aqui. Mas e quando é o adulto? E quando o adulto começa a se acostumar com uma rotina repetitiva por muito tempo, né? Quem que vai limitar? Então o próprio adulto tem que ter essa capacidade de autocontrole, de saber que aquela atividade, independente do que seja, precisa ter um controle. A gente precisa entender que, às vezes, a estimulação é tão grande que causa um vício, a ponto de algumas pessoas, por exemplo, que eu tenho visto, é uma coisa que eu tenho visto naturalmente, pessoas que estão viciadas em determinadas coisas, esquecem de dar comida para o filho, esquece de fazer coisas básicas, esquece que precisa de entregar um trabalho importante. Então, e quando... se coloca em situação de risco, porque o Pokémon GO... Vai, João. Ainda tem essa Pokémon parte. Pode fazer com que algumas pessoas se coloquem numa situação de risco. A gente vive num país, e falando, por exemplo, eu que tô aqui de São Paulo, que a gente sabe que não é Avenida Paulista, minha gente. É legal pra caçar Pokémon, mas não é legal pra você sair com seu celular assim, não, que você vai ficar sem. Como é que você faz pra se prevenir? Então, isso é algo bem interessante, na verdade. Que é o que eu mais ouço, ainda mais de Pokémon ser do demônio, isso eu ouço pouco. Agora, que Pokémon é um jogo perigoso, de pais, eu ouço muito de pais falando que não vão deixar os filhos jogarem Pokémon pelo perigo que pode envolve causar. E tudo mais. Tem um pastor amigo meu, na verdade, que fez um texto no Facebook enorme falando um jogo assassino na minha casa, não, era o título do texto e tudo mais. E ele ali tecia vários comentários sobre os perigos, ele citou, e teve alguns casos, de fato. Teve um garoto, acho que nos Estados Unidos, que tava caçando Pokémon, acabou caindo dentro de um lago. Isso. Teve um pessoal aqui na Paulista também, como você citou, que teve seu celular levado e tudo mais. Agora, a gente tem que avaliar bem. O Pokémon, o jogo, ele não cria assaltos. Os assaltos já existem. Você bem falou, em São Paulo, se você tá com o seu celular... Você podia estar pelo WhatsApp para atender uma ligação de trabalho ou o que fosse, o seu celular Mas embora, tem um dado importante, João, que é importante as pessoas saberem. Realmente, os assaltos, eles acontecem, né? Mas o jogo, ele mexe com a concentração. Sim. Você está distraído ali Você está jogando. distraído, então você não percebe o que acontece à sua volta, você não percebe se você está atravessando uma rua e pode vir um carro. Você vai para a Avenida Paulista, foi para cemitério, você não joga, né, doutora, Pokémon GO, né? Não. Só pra Olha, eu não fui ainda na Avenida Paulista, ainda, né? Mas pretendo ir qualquer dia. A ideia, na verdade, eu não sou pai, e enfim, eu não sou nem casado. E eu não vou... Tem 19 anos. Tenho 19, eu não vou ficar falando como as pessoas devem criar seus filhos, ou como deve ser. Eu acho que até vocês que vieram antes de mim, e a doutora também, já falaram, sabem muito mais disso do que eu. Agora, eu estive ontem, aqui em São Paulo, na Zona Norte, tem um Parque da Juventude. Lá tem um encontro. Porque ali é um lugar que tem muitos pokémons mais. Aliás, os lugares onde tem mais pokémons não são no meio da rua, não são em lugares perigosos, são em parques e praças e tudo mais. Onde existe policiamento exatamente por causa dessa reunião aí do pessoal que tá jogando Pokémon GO. Tinha muita gente lá ontem, tinha umas 40, 50 pessoas no meio da tarde, o que para uma terça-feira é uma coisa extremamente rara. Eu fiquei muito surpresa, na verdade. Pais com seus filhos, você viu também? Muita gente, assim, gente jovem da minha idade, gente mais velha. Tinha uma mãe, aliás, foi até engraçado, porque tinha uma mãe que o menino tava jogando, só que ela pegava o celular dele. Na verdade, quem tava jogando era ela, entendi tudo. E quem começou a jogar. Que a minha geração ela. também assistiu o desenho, gente. Exatamente. João, quais são os dados? Desculpa, pode falar, doutora. Não, sim, é interessante, até aproveitando essa fala, o Pokémon especificamente, ele envolveu muito sessão nostalgia.
E muita gente que conhecia nessa geração acabou, pela curiosidade de saber como é isso, entrando nesse universo. Então, muitos pais estão se envolvendo com a situação justamente por conta disso. Agora, tem um efeito interessante que a gente chama de efeito manada, que é quando a curiosidade começa a ficar muito grande e a pessoa, não, mas eu não sei o que é, eu não sei do que se trata, eu preciso saber. Então, você tem uma inserção gigante e, ao mesmo tempo, passado um período pequeno de tempo, um abandono, né? Um esvaziamento gigante da mesma proporção. Por quê? Porque as pessoas vão pela curiosidade. Depois que elas percebem que aquilo não faz parte da sua, não faz parte da sua realidade, elas abandonam. Ficam as pessoas que, de alguma maneira, desenvolveram um vício. E é o que mais nos preocupa, porque os dependentes de eletrônicos, nós vamos chamar assim, nós temos hoje grandes grupos de estudo sobre isso, eles chegam a pontos de você ter crises de abstinência se você tirar o celular. A ponto, tem situações que jovens compram fralda geriátrica para não precisar ir no banheiro. Isso aqui no Brasil? No Brasil. João, você tá sem seu celular aí? Tá com ele no bolso, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, não tá com... Por enquanto tá tudo bem. Eu tô um pouco sem bateria, porque, aliás, uma das coisas do Pokémon faz, acaba com essa bateria. Quais os dados que você trouxe pra gente? Tem algumas imagens que a gente vai rodando e ele vai comentar já. Teve algumas coisas que eu trouxe aí pra ficar fácil. Uma coisa que eu achei interessante, aliás, quando eu vi essa mãe, eu quis até pesquisar. Teve uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos, que diz que o público lá nos Estados Unidos, que é mais forte ainda que aqui no Brasil, embora no Brasil seja bem forte, como lá foi lançado um pouquinho antes, algumas semanas antes, lá ainda é muito mais forte. O número de mulheres que jogam é muito maior que o número de homens. Interessante. Isso já é algo que eu acho que é bem interessante. É óbvio que essa pesquisa foi feita baseada nos dados disponibilizados pela Niantic, que é a empresa, né, que produz, que é uma empresa Pokémon, como eles mesmos dizem. É um braço da Nintendo, que é a empresa... inclusive teve suas ações, Isso, eu até trouxe aqui, na verdade, foram no primeiro dia só valorizou 36% lá na Bolsa de Tóquio as ações da Nintendo. A Nintendo, curiosamente, o Pokémon é a segunda maior franquia de jogos e, enfim, apetrechos do mundo. Perde só pro Mario, que também é da Nintendo. Então, disso eles sabem fazer. Tanto que quando eles foram desenvolver a tecnologia para inserir os Pokémons pelo mapa, né, através do GPS, eles usaram um jogo que eles já tinham, que não tinha feito tanto sucesso e já tinha mapeado, entre aspas, ali, usando o GPS do Google, o planeta Terra, e aí eles só precisavam inserir esses Pokémons por aí. Isso foi uma das coisas interessantes. Outra coisa também que surgiu, que foi bem legal, que o jogo foi lançado há pouco mais de um mês, acho que nem tem um mês ainda, e ele já bateu 5 recordes no Guinness Book. Aqui no Brasil, isso? Isso, aqui no Brasil e no mundo, na realidade, né? Por exemplo, a primeira semana que ele lançou, eu trouxe aqui, eu vou ler. Começou em Tóquio, é isso? Na verdade, ele foi lançado mundialmente em Tóquio, Estados Unidos e Austrália. Foi simultâneo e depois uma semana depois, ele veio pra cá. Ele foi o jogo mobile, né? O jogo móvel mais baixado no seu primeiro mês, teve 130 milhões de downloads. Isso é o primeiro, isso para um jogo mobile, e a gente vê essa febre que tá tomando, embora eu sou velho de causa no mundo nerd, já vi muito disso. Teve outro jogo nos anos 2000, que era um jogo muito mais violento que Pokémon GO, que era o Counter-Strike, o CS, o pessoal chama, que era um jogo de tiros, a primeira pessoa. Esse jogo foi uma febre gigantesca. A diferença é que hoje, a gente, como é mobile, a gente todo mundo tem celular, todo mundo tem acesso à internet. Tem mais celular que gente no Brasil. Mas entra nesse efeito que eu disse, né? Esse efeito manada vem. Vai todo mundo. E com certeza, muitos outros aplicativos, muitos outros jogos vão surgir que vão criar esse mesmo movimento. Agora, claro que a gente tem que ver, né, colocar na balança e ver os dois lados da moeda. O primeiro lado é, por que foram criados? Todos os jogos são criados por objetivos também de entretenimento, coordenação motora, raciocínio lógico, financeiro, né, lógico. Ninguém vai querer não ganhar nada com isso. A preocupação, eu volto a insistir, é na falta de controle. Até onde... Você em algum momento se sentiu descontrolado por causa do jogo, João? Não. Eu, na verdade, estou jogando há muito pouco tempo. Quantos você tem, assim? Como é que é isso? Você vai juntando vários? No jogo... Se quiser passar as imagens... Até trouxe uma imagem aí, a anterior. Volta. O bicho evolui, é isso? Isso. Essa primeira imagem é uma demonstração de como o jogo funciona na sua maneira air, que eles chamam, que é a maneira com a câmera. Tá. Dá pra você jogar ele tanto no GPS, em que não mostra a câmera, tanto com o GPS e tudo mais, que é um jeito até mais fácil de jogar, embora seja menos divertido, porque o legal é você ver eles inseridos no seu local.
Depois, a evolução. A ideia da evolução é do anime, de toda a ideia do Pokémon é... O mundo em que os personagens vivem... O personagem principal do anime é o Ash, né? Ele mora na cidade de Pallet e ele vive nesse continente chamado Kanto, lá dentro da história do Pokémon. E nesse jogo, nesse mundo, existem como se fossem esses animais selvagens e tudo mais, e esses são os Pokémons. A ideia do Pokémon, embora muita gente fale, pequeno demônio, não sei o que lá, monstro de bolso. O termo é monstro de bolso, e a ideia de monstro na cultura oriental vem do termo em japonês Bakma, que é qualquer coisa que não é um animal. Então, por exemplo, se o bicho é muito grande, eles já chamam de monstro. Se o bicho é muito pequenininho e ninguém conhece, é monstro. Não tem lá nessa cultura, embora... Não é um demônio pra eles. Não, o demônio é uma outra coisa. Eles têm demônios na cultura oriental, embora... E desenhos com demônios, mas não é o caso do Pokémon, O Pokémon não é. A ideia do Pokémon seria um animal mesmo. Você já capturou o Pikachu? Não capturei o Pikachu. O Pikachu é o que todo mundo mais quer, é isso mesmo? Não, Qual não que é o que todo mundo mais necessariamente. quer? Bom, Pokémons raros. O Pikachu é relativamente raro. É interessante essa fala também, né? Porque todos os jogos, eles têm a recompensa. E quanto maior a recompensa, mais as pessoas ficam muito concentradas naquele objetivo de conseguir aquela recompensa. E que é um dos pontos que mais causam o vício. Que bom que o João ele tem um autocontrole, até porque tem todo um processo, né, na vida dele ligado a jogos. Mas para quem se aventura sem saber o tanto que você consegue se controlar, tem pessoas que se perdem tanto que elas conseguem perder a conexão das emoções. Porque você produz tanto estímulo... Isso a gente está falando de adultos, não só de crianças, não, né? Neurologia. Se a gente pensar que quando você faz uma coisa de forma obstinada e você consegue cancelar todas as coisas importantes da sua vida, pensando naquela recompensa, que não é tão importante quanto as pessoas da sua família, seu trabalho e qualquer outra coisa, e você faz com que aquilo seja o principal foco da sua vida, você aumenta demais os estímulos que criam um aumento de dopamina que faz o seu cérebro perder conexões por desequilíbrio de outras substâncias. Então é muito sério. Eu vou te convidar para um próximo bate-papo por conta do nosso tempo, porque uma pergunta que eu gostaria de fazer, que eu acho importante a gente falar sobre, talvez até no próximo bate-papo, é até que ponto a carência ou a falta de como se sentir bem pode fazer com que as pessoas estejam jogando. João, você não se considera viciado, obviamente, Não, né? ainda não. Ainda não? Mas acha que você pode ficar? Acho que posso, sem sombra de dúvida. E tudo bem? Não tá tudo bem. Como a doutora falou, um vício nunca é legal. Não tá tudo bem. Agora é um perigo quando você faz qualquer coisa. Quando você começa a jogar... Candy Crush pode viciar também, né? Nossa, o que mais vicia, acho que vicia mais o Pokémon GO. Tem um pessoal muito mais viciado que eu. Eu sou um jogador muito de boa, já, no final das contas. Mas tem até camiseta aí também, Eu tenho camiseta, tem muito mais que só camiseta. Mas Qual que é a sua principal recompensa jogando? Jogando? Por que você joga? Você já fez batalha, negócio de colocar dois Pokémon? Fiz. Quando você ganhou ou perdeu? Eu ganhei. Por enquanto eu tô ganhando. Embora eu seja mais... não vou ali onde o cara é muito forte, eu não vou não, para não ficar triste. A gente fica triste quando a gente perde. A ideia é o seguinte, quando você chega no nível 5 do jogo, mais ou menos, não demora muito, você entra num dos times. Lá tem 3. Tá. Nesse continente de Kanto da primeira série, da primeira temporada do anime e tudo mais, você tem 3 Pokémons lendários, as 3 aves lendárias que eles chamam. E aí ela é o mascote desses times. Quando você entra nos times, você passa a ter acesso a outros tipos de coisas. E a ideia no final é você poder tentar capturar uma dessas aves lendárias do jogo e tudo mais. Grande parte da motivação, eu creio, das pessoas de jogarem Pokémon, primeiro é essa ideia da nostalgia. É divertido voltar aos anos 90, em que embora eu tenha vivido muito pouco, eu nasci em 96, mas e você ser o Ash dessa vez. Você é o personagem fazer principal. parte da história do lado que você mais gostava. Tem gente que gostava mais do outro lado também. Você pode escolher o time, né? Exatamente. Ai, diretor, para que você de 1 minuto. Tem que encerrar o programa. João, pra gente finalizar, eu vou pedir pra doutora Verusca também encerrar, mas pra gente finalizar. Eu vou perguntar pra doutora Verusca que faixa etária, na sua opinião, já pode baixar o jogo, mas pra gente finalizar. Por que você joga? Queria que você resumisse isso pra gente. Claro. Bom, não só esse jogo, mas qualquer outro jogo do seu universo. Bom, eu podia até filosofar, ia ser legal, ia ser bonito e tudo mais. Mas, obviamente, eu jogo porque eu gosto. Entretenimento? É entretenimento, principalmente. É claro que jogando, você se expande. A verdade é essa. Teve um garoto lá nos Estados Unidos, lá na Inglaterra, na verdade,
que ele era um autista e tudo mais, ele tinha muita dificuldade de sair de casa e com o lançamento do Pokémon GO ele conseguiu. Ele começou a conversar com as pessoas, porque aí você tem que conversar para dividir informações. O mundo dele se expandiu. Ele vivia... O mundo dele era ali aquele apartamento sob a proteção dos pais dele. E com o Pokémon GO, através do jogo, ele conseguiu abrir as portas e viver o mundo de verdade, o mundo como ele é. E até que ponto eu fico imaginando essa mãe, de repente, não tá ali relaxando um pouco, jogando Pokémon GO. Doutora Verusca, tem uma faixa etária ideal? Eu tenho menos de um minuto. Olha, o que eu gostaria que as pessoas soubessem é que é muito importante que tudo na vida os pais expliquem para os seus filhos. Olha, é isso. E procurar entender a faixa etária, por exemplo, no caso do jogo, adolescentes, né? Cada faixa etária tem uma capacidade neurológica para uma determinada atividade. Então, que os pais entendam que faixa etária seu filho está e até que ponto ele pode administrar ou não determinadas coisas na vida. Agora, o recado que eu quero deixar para você que está em casa é que você avalie bem o que você está deixando de lado. O problema não é o que você faz, é o que você deixa de fazer. É o que você deixa de fazer. Até que ponto você está deixando de trabalhar, está deixando de dar um abraço no seu filho, está deixando de fazer um passeio, de viajar. As pessoas comentaram aqui, de orar, de ler a Bíblia, de ir pra igreja. De fazer as coisas, de poder ser gente. Acabou o programa, gente. Ó, quem quiser entrar em contato com a doutora Verusca Gendov, pode procurar no YouTube o canal Verusca Gendov, telefone 11 98249 0073 e Facebook Verusca Gendov. Quem quiser entrar em contato com o João, saber mais sobre seu mundo nerd, João 098, João, @gmail.com e o Insta, @João Rabelo, tá passando aí pra vocês também, gente, muito obrigada. Eu tentei resumir aqui todos os comentários de vocês, obrigada pelo carinho, pela audiência, quero agradecer a todos, daqui a pouco a gente continua se falando aqui nas redes sociais, tá? Beijo, fica com Deus e até amanhã, tchau.